Ok, então continuando, eu vou abrir aqui o Windows Explorer. Aqui eu tenho uma pasta arquivo de programa. Dentro de arquivos de programa eu tenho o Report Manager. Eu não vou mostrar aqui como baixar e instalar o Report Manager, porque já existem outros vídeos, né, do treinamento que mostram como fazer isso. Tá? Tem um vídeo lá para download já falando sobre Report Manager, como utilizá-lo, né? No módulo Caixa e Bancos nós mostramos como criar um relatório, como utilizar o Report Manager também, mas de forma local. Tá? E agora nós vamos nos concentrar agora nessa parte do servidor. Bom, dentro de Report Manager eu tenho aqui vários executáveis. Tá? Tem os executáveis para instalação, tem o Report Server Service, né? Tenho aqui, olha, o Report Server appxp. Esse cara aqui é o que eu vou executar para ficar visual, né? Para eu ver o servidor de forma visual. Aqui eu paro o servidor, aqui eu inicio o servidor. Então o servidor está rodando na porta 3060. Tranquilo? É aquele que nós vimos lá na documentação, tá? Se eu tentar acessar agora esse servidor na porta 3060, eu vou conseguir. Bom, eu tenho um outro programa aqui, que é o programa de configuração. Vamos ver se nós conseguimos encontrá-lo aqui. Olha ele aqui, ó. Rep Server Config XP. Aqui está. Exatamente o que mostra lá na documentação, né? Então eu tenho aqui, olha, servidor. Quem é o servidor? Localhost. Qual é a porta que ele está rodando? Porta 3060. Qual é o nome do usuário? Admin. E a senha? Senha em branco. Conectei. Perfeito. Tenho aqui o usuário admin. Eu posso adicionar grupos, como nós vimos na documentação, e posso adicionar novos usuários. Tá certo? Aqui em diretórios de relatório é onde eu vou criar os meus apelidos, meus alias. Então eu criei aqui, olha, um alias que ele está chamando aqui de rótulo, chamei de T2TI. E qual é o caminho? C2.T2TI relatórios, tá? Então em C2.T2TI relatórios estão aqui os meus relatórios, né? Tenho aqui um relatório de movimento, tenho aqui um relatório de convênio. Tranquilo? Esses são os dois relatórios que eu tenho disponíveis aqui no meu computador, tá? Nesse caminho, ok? E aqui em conexões, eu verifico que existe uma conexão em aberta, né? Quem está utilizando é o usuário admin, tá? Se houvessem outras conexões, inclusive de máquinas remotas, é evidente, né? Elas iriam aparecer aqui com o seu devido ID e com o devido usuário, né? E eu posso aqui de repente fechar uma conexão indesejada, tranquilo? Diretamente aqui na configuração do servidor, tá? Então perfeito, para isso que serve, né? Aqui você cria grupos de usuários e novos usuários, e aqui você cria os rótulos, né, para os relatórios, os alias, os diretórios onde se encontram os relatórios, tá certo? Legal, voltemos então aqui na pasta Report Manager e nós vamos abrir agora a aplicação cliente, né, que vai ter acesso aí aos nossos relatórios. É essa MetaViewXP.exe. Vou executar. Essa aplicação ela tem uma aba ali. Pronto. Se de repente você abrir a aplicação e não aparecer nada aqui, né, para conexão, você vem aqui em ver conexão de relatório, tá? E aí vai aparecer, tá? Então aqui eu tenho, olha, servidor localhost, nome do usuário admin, senha nada, porta 3060. Eu vou conectar. Quais são os alias existentes? Apenas o T2TI. Porque lá no meu configurador eu criei apenas esse alias, tá? Quais são os relatórios que eu tenho disponíveis? Tem o movimento e o réu convênio. Estou com o réu convênio selecionado. Vou clicar aqui nesse botão. É o botão de parâmetros. Ele chamou os parâmetros que tem dentro desse relatório. Esse relatório só tem um parâmetro, que é o parâmetro que eu passo ali
para aparecer no título do relatório. Tá? Vou deixar relatório de convênios mesmo. Vou clicar em OK e vou executar. E aqui o relatório já aparece para mim. Ó. Tá? Esse parâmetro ele está sendo passado para cá, ó, relatório de convênios. Tanto é que se eu executar aqui e inserir, por exemplo, um monte de número 5 e pedir para visualizar novamente, aqui ó, o parâmetro está sendo passado para cá. Legal? Vamos dar uma olhada nesse relatório aí, que é o relatório que nós vamos usar para os nossos testes aqui, tá? Aqui ó, dentro de relatórios, réu convênio. Então aqui o relatório ele foi devidamente construído, tá? Aqui em relatórios, configuração de acesso a dados, em conexões de banco de dados, nós temos essa conexão T2T e ERP. Se nós clicarmos em configurar, a conexão T2T e ERP está utilizando o banco de dados MySQL com os devidos dados de acesso aqui, ok? E aqui as tabelas do relatório, né? Eu criei aqui, ele chama de nova tabela, isso aqui é um pouco confuso, né? Porque, na verdade, isso aqui não é a tabela do banco de dados, é uma tabela local aqui que ele está criando, tá? Então foram criadas aqui duas tabelas, uma de cabeçalho, né, onde ele vai pegar aqui os dados do nome da empresa, está utilizando a conexão T2T e ERP. Se eu pedir para exibir os dados, ele vai exibir apenas a minha empresa, né? A empresa para testes que é a que está no meu banco de dados, tá? E eu criei aqui uma tabela local chamada dados, onde eu seleciono os dados da empresa, seleciono o nome da pessoa, seleciono os dados do convênio, ok? E aí eu faço aqui a devida vinculação entre convênio, empresa e pessoa. Se eu clicar em exibir dados, então vão aparecer aqui as pessoas que têm cadastradas, né? Os convênios que têm cadastrados vinculados àquelas pessoas, tá? Então quando eu peço para exibir o relatório, aparecem esses dois convênios aí, que são os convênios que estão cadastrados no meu banco de dados, ok? E a questão dos parâmetros aqui, onde é que estão os parâmetros? Aqui ó, definição de parâmetro. Então eu tenho um parâmetro chamado título relatório, é um parâmetro do tipo string, onde o valor padrão dele é esse aqui, ó, relatório de convênios, tá? Mas você pode passar para ele uma outra coisa, né? Como ele é um parâmetro, ele pode receber qualquer string, tá? O que está aparecendo para a gente na aplicação cliente é essa descrição, relatório de convênios, né? Eu poderia colocar aqui título relatório, por exemplo, salvar. Quando eu viesse aqui na minha aplicação cliente, vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda está aparecendo relatório de convênios. Vamos ver se ele pega aquela descrição ali de baixo, né? Vamos conectar. Convênio. Aí, ó. Título relatório. Ok? Então, aquela descrição que nós informamos no relatório, ela vai ser carregada aqui, né, no caso dessa aplicação. E aí você pode passar o parâmetro que você desejar. Né? Quando você executar o relatório, esse parâmetro será enviado para o servidor. Né, e será devidamente tratado aí e exibido no relatório, tá? O legal disso é que dependendo do caso, né, você não precisa nem criar ferramentas ou essa parte dos relatórios dentro da tua aplicação. Você pode simplesmente entregar essa aplicação aqui para o teu cliente, tá, e criar toda uma cadeia de relatórios, toda uma estrutura aqui na configuração dos servidores, na configuração do servidor, né, criar toda uma estrutura de usuários e grupos de relatórios, e aí o teu cliente ele passa a visualizar os relatórios a partir dessa ferramenta, tá? Isso dependendo da situação, não é o caso do nosso ERP, né? Dentro do nosso ERP, cada janela terá ali acesso aos seus próprios relatórios, ok? E para isso aqui funcionar na máquina cliente, é só copiar o executável. Copiou o executável, passou o nome do usuário e a senha para ele, ele vai conectar, vai ter acesso àqueles relatórios aos quais ele tem acesso, tá certo?
Ok, na próxima aula nós vamos ver então, né, como acessar esses relatórios do servidor a partir da nossa aplicação no Delphi, né? Nós vamos fazer inclusive um teste em rede de uma máquina real, acessando aqui essa máquina virtual para ver isso funcionando, tá?